Olá pessoal, tudo bem? Professor Washington Almeida aí, continuando aqui assuntos dentro da engenharia de software, tá bom? É importante agora a gente falar dos pontos de caso de uso, que é uma métrica que surgiu ali no início dos anos 90, quando o pessoal começou a utilizar a orientação a objetos, né? Desenvolvimento orientado a objetos, que na verdade a orientação a objetos começou lá nos anos 70, mas com os processos, né, com o processo unificado, com o advento lá da OML, aí surgiu essa métrica, né? Porque o pessoal na época entendia, né, achava que não dava para usar pontos de função para sistemas orientados a objetos. Aí uma pessoa foi lá, que eu já dizer o nome dele aqui, falou, não, vamos criar uma métrica aqui parecida com ponto de função, mas usando os casos de uso, né? Que a gente já estudou lá na OML. Então é uma métrica baseada lá nos casos de uso. Usa uma sistemática parecida com ponto de função, mas aplica em cima dos casos de uso. Aí tem uma forma aqui de contar que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então vem comigo aí no slide, vamos lá. Então, ó, pontos de caso de uso. Então, olha só, em 93 o Gustav Kerner, ele propôs, né, um trabalho acadêmico, né? Ele propôs um trabalho acadêmico, a metodologia dos pontos por caso de uso, baseado na análise de ponto de função, né? Que a gente já conhece bastante, já é objeto aí das nossas aulas. Com o intuito de quê? De estimar recursos para projeto de software orientado a objetos desenvolvidos utilizando o processo Objectory, que era da Rational Software. Então, já estava ali começando a OML e tal, ele falou, cara, tem que ter uma métrica diferente porque o ponto de função não vai servir para sistemas orientados a objeto. Aí, gente, volta aqui comigo rapidinho. Veja, depois se viu que isso não era a realidade, tanto que o ponto de função está até hoje. E essa métrica aqui do ponto de caso de uso, ela foi falada um tempo, depois ela caiu em desuso. Então, essa aula específica, se no seu edital falar de pontos de caso de uso, se só falar métricas, não é uma métrica muito utilizada. Ela não tem sido muito utilizada e as bancas não cobram se não tiver lá especificamente falando de ponto de caso de uso. Agora, se tiver, aí você presta atenção, porque ela pode ser cobrada, tá? Então, um assunto aqui que você deixa para estudar depois que você já tiver matado o edital todo e se constar ele lá especificamente no edital. Beleza? Então, vamos ver aqui agora como é que é o método de cálculo, certo? Porque na análise de ponto de função tem lá um método de cálculo para você chegar ao ponto de função, né? Que a gente já falou aqui nas aulas. Nós, obviamente, não demos lá como é que conta, né, o processo todinho, porque é um processo bem burocrático e as bancas normalmente não estão cobrando nesse nível. O que a gente vê de questão com as aulas que a gente tem aqui de ponto de função, a gente consegue matar quase 100% aí das questões, tá? Então, as aulas que a gente tem de ponto de função não é a aula para você certificar, para você virar um contador, é a aula para você acertar as questões de concurso, tá bom? Então, volta comigo aqui mais uma vez. Aqui vai ser a mesma coisa, você não vai sair especialista em contagem de ponto de caso de uso. Eu só vou te mostrar o principal e a gente vai ver algumas questões para ver como a banca cobra. Então, o método de cálculo ele se baseia em dois métodos, né? Ele usa um pouquinho o mecanismo do ponto de função, né? E uma metodologia conhecida como MK2, né? Que é uma adaptação da técnica de pontos de função, que era bastante utilizado na Inglaterra. Então, olha só, presta atenção. A forma de lançar uma estimativa é o principal diferencial da métrica por caso de uso, né? O método trata de estimar o tamanho de um sistema de acordo com o modo como os usuários o utilizarão, certo? A complexidade de ações requeridas para cada tipo de usuário e uma análise em alto nível dos passos necessários para a realização de cada tarefa, né? Em um nível muito mais abstrato que a técnica de pontos de função. Então vem aqui comigo para a gente poder entender melhor. Veja, como é que era lá no ponto de função? Não é pela visão do usuário também? E aí você entende lá, separa lá nas transações, né?
e os tipos de dados, faz lá a contagem, depois aplica um fator de ajuste. Aqui é basicamente aí o mesmo processo, só que a visão aqui é pelos casos de uso, né? Aqueles casos de uso, lembra? Que a gente faz na UML, o ator, a elipse com caso de uso e por aí vai. É bom falar também que a métrica de pontos de caso de uso, ela é uma métrica também de medição do tamanho funcional, certo? Você está lembrando da historinha que eu já contei para vocês do tamanho funcional? A métrica de ponto de função é para a gente também estimar o tamanho funcional de um software. Aí você sabendo o tamanho e você tendo uma produtividade, né, baseada em base histórica, seu conhecimento, você consegue derivar lá um esforço para você desenvolver esse software e o prazo para você concluí-lo também baseado no esforço, tá? Então é uma métrica também de tamanho funcional, ponto de caso de uso. Então, para você chegar lá no prazo, você tem que ter uma produtividade, que aqui é proposta uma produtividade média aí, que a gente já vai falar e explicar melhor, certo? Então não é a métrica de esforço, eu já contei essa historinha, eu já falei lá que eu tenho um livro publicado, né, que é a Análise sobre Métricas nos Contratos de Fábrica de Software na Administração Pública, né, e o escopo foi a Administração Pública Federal, onde eu consultei essas métricas e eu conto com mais detalhes essa historinha do ponto de função. Lá no meu livro eu não achei a métrica de pontos de caso de uso, então por isso que eu afirmo que ela não tem sido utilizada, tá? Aí eu posso afirmar categoricamente, porque eu fiz uma pesquisa que foi recente, né, que foi objeto do meu mestrado, no qual eu consultei 300 órgãos federais, ninguém usa ponto de caso de uso, certo? Então eu posso falar que aqui no Brasil, onde é muito utilizado o ponto de função, ninguém está utilizando o ponto de caso de uso para pagar contrato. Aí se você quiser mais detalhes, no final aqui desse slide, tem lá um link lá para o meu livro, né? Obviamente eu faço um jabazinho aí, você pode comprar para você entender melhor, tá? Vai facilitar aí seu estudo também, é um livro pequenininho, de boa. Então acompanha aqui comigo no slide mais uma vez, vamos lá. Então o método de cálculo, ó, ele se baseia em dois métodos bastante utilizados, o mecanismo de ponto de função e a metodologia conhecida como MK2. A forma de lançar uma estimativa, né, é o principal diferencial. Ok, nós já falamos aqui, é um nível mais abstrato que a técnica de ponto de função. Beleza. Uma vez que os casos de uso, aí eu trouxe os casos de uso aqui de novo, porque você, professor, não sei o que é caso de uso, então você tem que voltar nas nossas aulas de UML, mas deixei aqui, ó, aquele diagrama, ó, que tem os esqueletinhos aqui, esses bonecos, né, esse boneco chamado de quê? De atores, né, os atores, e aqui estão os casos de uso, ok? Então, para você lembrar. E aí, o que eu deixo aqui na primeira aqui, no primeiro slide, é para você lembrar aqui do caso de uso, e o método já falei, baseado similar ao ponto de função, né? Você vai saber o tamanho do software, acabei de explicar isso para vocês. E aí o processo de medição, que é o que importa, ó, consiste resumidamente nesses 6 passos. Então, ó, você conta os atores e identifica a sua idade. 2, você conta os casos de uso e identifica sua complexidade, né? Então, primeiro os atores, depois os casos de uso. Você calcula os PCUs não ajustados. O que é PCU? Ponto de caso de uso, né, gente? 4, você determina o fator de complexidade técnica. 5, determina o fator de complexidade ambiental. E você chega ao ponto de caso de uso ajustado, certo? Então, aqui tem uns cálculos que vocês têm que fazer baseado na tabelinha. Com o resultado dessa medição, aí, como é de tamanho funcional, aí sabendo se a produtividade média da organização para produzir um PCU, um ponto de caso de uso, pode então estimar o esforço total para o projeto, tá? Então é uma métrica de tamanho funcional, tá? Assim como o ponto de função. E aí eu vou passar pelo processo de medição, explicando ele todo. Agora, banca cobrar, como é que você faz essa medição, não vi questão sobre isso. As questões que eu achei foram só questões simples, tá? De conhecimentos aqui básicos. Se você assistiu essa aula, você mata as questões. Mas vai que a banca vem querendo que você conte ponto de caso de uso, né? Nunca sabemos. Então eu vou explicar aqui rapidamente, né? O primeiro passo no cálculo
do sistema é classificar os atores envolvidos em cada caso de uso, de forma a obter um somatório de pontos não ajustados, né? O não ajustado é porque eu não apliquei aqueles fatores lá, né? A classificação de atores utiliza a tabela 1, então está aqui, ó. Tem uma tabelinha, lembra lá que o caso de uso tem a tabela de contribuição funcional para cada tipo lá de elemento, né? As funções de transação e as funções de dados. Então aqui também tem, que é o peso dos atores para atender aquela primeira etapa do processo de contagem, que é você estimar o peso dos atores do sistema. Então é só você calcular a soma dos produtos do número de atores de cada tipo pelo respectivo peso. Então dessa forma um sistema projetado para 2 tipos de usuário, gerente e usuário comum, e que fosse acessado por outro sistema utilizando-se de um protocolo de comunicação, por exemplo, teria um valor de UAW. UAW é o quê? É o peso do ator não ajustado, ok? UAW está aqui. De 8. 2 atores de nível complexo e um ator de nível médio. Então aqui ele está dando um cenário do sistema. Então, ó, um ator simples é considerado peso 1. Outro sistema acessado através de uma API de programação. Um ator médio, peso 2. Outro sistema interagindo através de um protocolo de comunicação, como TCP, IP ou FTP. O ator complexo, peso 3. Um usuário interagindo através de uma interface gráfica, standalone ou web. Então veja, tem essa tabelinha de peso, né? Se a gente fosse entrar aqui no debate de como isso aqui foi definido, isso lá nos anos 90, veja que poderia entrar numa que esses pesos estão bastante estranhos, né? O peso 1 você acessar por uma API e um peso 3 o cara interagindo através de uma interface gráfica. Aí o cara pode falar, não, mas é porque a API só consome o dado, interface gráfica o cara vai ter que interagir, aí é mais complexo, enfim. Não vou entrar nessa mérito aqui da definição não, porque a banca não vai ficar filosofando, né? Ela pode no máximo perguntar dessa tabela aqui, e a tabela tá aqui, ok? Então você bota o ator, o tipo de ator, o fator, no final você chega ao cálculo e aqui tem um exemplo de cálculo, tá? Aqui tem um cenário, ó. Ok? Beleza, vamos embora. Aí o peso dos casos de uso, né? Uma vez calculado o peso dos atores do sistema, partimos para o cálculo inicial do peso bruto dos casos de uso. Então não está ajustado ainda, porque eu não apliquei lá os fatores, né? Então é o UCW, ok? Peso não ajustado do caso de uso. Ou o UCW, tá aqui, ó. Para fim de cálculo, dividimos casos de uso em 3 níveis de complexidade, de acordo com o número de transações envolvidas em seu processamento. Por transação, entende-se como uma série de processos que deve ser garantidamente ser realizada em conjunto ou cancelada em sua totalidade, caso não seja possível concluir o processamento. Então tá aqui, tá a tabela 3. Então, ó, tabela 3. Peso do caso de uso. Então, número de transações até 3, peso 1. De 4 a 7, peso 2. De 7 ou mais, peso 3. Então veja, mais outra tabelinha aí que você precisa lembrar. Aí veja, questões que cobram isso, não vi, né, gente? Mas não quer dizer que a banca não possa cobrar. Então, a dica é você lembrar dessa tabelinha aqui, certo? Só que a facilidade aqui que é 1, 2 e 3 os pesos, né? E você tem que lembrar desse número de entidades, né? Da contribuição funcional, às vezes é mais chata de você lembrar. E lá as bancas cobram aquela tabelinha, né? Aí tem que lembrar dela, não tem jeito. E aí você chega lá um peso total não ajustado, né? Que é calculado pelo somatório entre o peso de atores e os casos de uso. E aqui está um exemplozinho de como é que você faz né? Joga aqui o cálculo do UCW, né? O UCW, daqui. Tá? Para chegar no UCP. Tá bom? Aí os fatores técnicos. Para calcular o fator de complexidade técnica do sistema, você utiliza a tabela 6. Aí, olha só, outra tabela aqui para você lembrar. Aí tem os fatores aqui, ó, de 1 a 13. Então você pode ir botando o peso para ver a influência dele. Se é um requisito, se é um sistema distribuído, aí tem um peso maior, tempo de resposta, eficiência. Você vai preenchendo isso para você chegar lá no fator, certo? E os fatores ambientais. Aí veja, é baseado em caso de uso, é baseado na UML. Aí quem é que implementava o UML fortemente? O RUP. Então, ó, familiaridade com RUP é outro processo formal. Aí tem um peso, certo? Influência chega num fator. Então, veja, é uma métrica que era muito baseada
em você utilizar o RUP, que a gente já tem falado aí que é um processo que entrou em desuso. A gente está agora falando muito de metodologias ágeis, né? Processo unificado, ele não tem sido mais utilizado largamente, certo? Em alguns cenários ainda pode ser utilizado. Agora o RUP mesmo, né? O RUP mesmo já foi descontinuado, né? Agora o processo unificado ainda existe, né? O modelo do processo unificado, né? Que é genérico. Então, ainda pode ser que o pessoal siga lá alguma coisa, mas não é mais muito utilizado, tá? Então tá aqui os fatores ambientais, essa outra tabelinha. Ah, professor, preciso decorar esse monte de tabela. Gente, olha só, depende do nível da banca lá do concurso, certo? Achei alguma questão pedindo essas tabelas sobre ponto de caso de uso? Não achei, certo? Agora eu vou dizer para você não decorar isso aqui, não posso falar isso, porque pode cair lá na banca, na prova e é o decoreba. Aí vai falar, professor falou que eu não precisava decorar, então, né, não sou a mãe de Iná, não posso fazer esse tipo de conclusão. E aí, calculando o porte do sistema, finalmente podemos calcular o valor total do sistema e o CP ajustado, utilizando da seguinte fórmula. Aí tem que chegar a isso aqui, ó, né? Cálculo do porte do sistema. Aí o porte do sistema chega aqui, o CP, o UCP, TCF, EF, né? Tem que medir esforço, cálculo do custo. Aí, meu irmão, já começa a ficar mais complexo, tá? Para você saber o porte do sistema, que é importante aqui na contagem do ponto de caso de uso. O importante aqui não é nem saber fazer esse cálculo, porque o manualzinho de contagem, o artigo que originou isso aqui, eu deixo lá nas referências, você pode aprofundar o estudo se você se interessou. O importante é você saber que a técnica faz o cálculo do porte do sistema. Você vai ver que com esse conhecimento você mata a questão que eu trouxe aí hoje, que é as questões que eu achei sobre ponto de caso de uso. E aí você tem que calcular a produtividade, lembra por quê? Porque é uma métrica de tamanho funcional. Então só ter o ponto de caso de uso só vai dizer, o tamanho do sistema é tanto, mas quanto tempo vai levar para fazer, né? Quanto isso vai custar? Aí você tem que ter uma derivação para o esforço. O autor, ele propõe o seguinte, né? Podemos estimar o tempo necessário para o desenvolvimento do projeto calculando uma média de 20 horas de trabalho por ponto de caso de uso. Então ele chegou nessa métrica lá, baseado na experiência, que 20 horas é um ponto de caso de uso. Sendo que pode ter uma variação de 15 a 30 por ponto. Então ele já tem aí uma produtividade média. Obviamente que isso aqui é extremamente subjetivo, né? Numa instituição isso aqui pode levar um ponto de caso de uso, pode levar 100 horas. Mas pelo histórico dele, no cenário onde ele utilizava, era isso aí. Aí, obviamente, o pessoal, né, sugeriu outros refinamentos, igual X, igual total de itens de E1 a E6, com pontuação abaixo de 3, e Y, total de itens de E7 a E8, com pontuação acima de 3. Aí você faria esse cálculozinho. O que é o E aqui, ó? O E são os fatores ambientais, tá? Então você, baseado nisso aqui, experiência com aplicação, motivação, presença de analista experiente, requisito estável, aí você chegaria num cálculo de produtividade um pouco mais assertivo do que só falar 20 horas no ponto de caso de uso, ok? E aí no final você pode chegar à estimativa de custo do projeto, obviamente, quando você deriva o esforço. Aí deve ser somar todos os custos. Então, ó, aí você podia botar custo de treinamento, quer dizer, podia não, tinha que botar, né? Custo de hardware, custo de software de apoio, né? Ferramentas case. Pessoal aí, tem um pessoal que gosta quando eu falo de ferramenta case, né? Um abraço aí para esse pessoal. Licença de banco de dados, custo de desenvolvimento, imposto, lucro. Então, é uma métrica aí para você chegar mesmo no gasto que vai ter para desenvolver esse software, tá bom? Aí o que é que importa pra gente? Vamos ver as questões, porque se você for querer se especializar em contar os pontos de caso de uso, você já viu que é complexo, né? Então vamos ver como é que as bancas cobram. Então olha só, em uma medição de sistema por ponto de caso de uso, deve-se levar em consideração o peso dos atores no sistema, o peso dos casos de uso e o que mais? Aí um tempinho aí para você pensar. Nós falamos, né? Trouxe a questão de forma proposital para você lembrar como é o processo de medição, que é o que a banca cobra, tá vendo? Ela não foi perguntar de tabela, ela não foi perguntar de cálculo, ela quer saber qual é o processozinho básico. E aí, qual é a resposta? Vamos ver? Gente, letra B, né? Fácil, né? Porque depois que você tem o peso dos atores,
peso e caso de uso, você faz calcula os fatores de ajuste e o porte do sistema, né? Aí no final você chega lá a um ponto de caso de uso, né? Já líquido, né? Não é o bruto, já ajustado. Então, questão bem simples, tá? Tá aí, ó, os fatores de ajuste, porte do sistema. E aí, esses fatores de ajuste são o quê? Os fatores de ajuste técnicos e ambientais, né? Além daquele cálculo do final do porte do sistema. É importante lembrar isso aqui, que no ponto de caso de uso você tem esse cálculo do porte do sistema, tá? No ponto de função não tem isso, certo? E aí uma questão 2 da banca CESP, né? Pode ver que são concursos aí mais antigos, quando em algum momento o pessoal ressuscitou essa história aí de utilizar ponto de caso de uso, né? Coisa que, como eu falei, baseado na minha pesquisa, né? Eu fiz uma pesquisa, eu posso afirmar que hoje no governo, né? Ninguém tem usado isso aí, né? Hoje não posso falar não que a pesquisa foi de 2018. Até 2018, quando eu apliquei lá a pesquisa, ninguém está usando isso aí para, por exemplo, para pagar uma empresa, né? O que muito se utiliza ainda são os pontos de função, tá? Aí mais detalhes dessa história, já fiz o jabazinho lá, você pode ler lá no livro. Então vamos voltar à questão que é o que importa. Medição é o processo por meio do qual números ou símbolos são atribuídos à entidade do mundo real, de forma a quantificá-las. Ou seja, é o processo de obtenção de medidas para entidades do mundo real. Já explicou o que é medição, tá afirmando, né? Aí julgue o item a seguir, relativo à análise de pontos de função e análise por pontos de caso de uso. Então veja, gente, volta aqui comigo. A banca pode fazer esse tipo de coisa. Ela não vai perguntar só especificamente como a primeira questão do ponto de caso de uso. Veja, ali uma banca que tem um modelo de questão mais simples. Aqui já é Sebrasp, né? Antigo CESP. Aí, como é que o Sebrasp cobra? Tentando misturar. Ele vai lá no ponto de caso de uso e tenta misturar com ponto de função. Aí você não sabe nem ponto de função, nem caso de uso. Errou tudo, né? Então, a banca que já tenta complicar a sua vida. Volta na questão para a gente matar essa questão já já, ó. Então, ó, vai misturar conceito dos dois. Aí o que a banca está perguntando? A contagem da APF, né? APF, né, gente? Tá aqui a sigla. Análise de pontos de função, né? Não é a Administração Pública Federal, né? Que é uma sigla aí que o pessoal gosta de usar. APF, análise de ponto de função. A contagem da APF considera fatores de complexidade ambiental e fatores de complexidade funcional. A contagem da APCU, que ele chamou aqui de análise por ponto de caso de uso, tá aqui, ó. Trata as características gerais dos sistemas. Aí pergunta, isso está certo ou está errado? O que você acha? Tempinho aí para você pensar. Então, gente, essa é fácil, né? Porque eu voltei falando aqui um pouquinho do ponto de função, associei o caso de uso com essa aulinha de hoje, você mataria. Então, vamos ver a resposta? Tá errado, né, gente? Porque o processo de medição do ponto de caso de uso, ou da análise de ponto de caso de uso, ela consiste resumidamente o quê? Contar atores e identificar sua complexidade, contar os casos de uso e identificar sua complexidade, calcular os PCUs não ajustados, né? Aqui a gente chega com PCUs não ajustados. Aí a gente tem que aplicar os fatores. Então, ó, determinar o fator de complexidade técnica, determinar o fator de complexidade ambiental, calcular os PCUs ajustados. Aí lembra que nesses 6 passos entra lá a questão do porte do sistema, por causa desses fatores de complexidade técnica e ambiental. Então veja, o que ele afirmou? Ele falou que a análise de ponto de função ela considera fatores de complexidade ambiental. A análise de ponto de função tem tem os fatores de ajuste, tá lembrando? Está lá nas nossas aulas da análise de ponto de função. Mas ele considera muitos requisitos não funcionais, né? Ali naqueles fatores de ajuste, certo? E aí, obviamente, a análise de ponto de função, ela leva a complexidade funcional. Aí tudo bem.
Então aqui você ainda poderia se confundir se você lembrasse daqueles fatores de ajuste e achasse que aquilo ali era complexidade ambiental. Mas se você estudou pontos de caso de uso, complexidade ambiental é aqui do ponto de caso de uso, ok? Então aqui já estaria errado. Botar essa complexidade ambiental aqui para análise de ponto de função já transformaria o item errado. Mas vamos terminar de ler para a gente, né, quando a gente vai matar uma questão que ela está errada, a gente tenta ver tudo que está errado logo. A contagem do APCU trata características gerais de sistema. Então, o APCU, ele passa, né, por uma análise dos atores, do caso de uso, da complexidade técnica, ambiental, porte do sistema. Então você até poderia falar, a PCU trata características gerais do sistema, né? Aí você poderia até falar assim, isso aqui está com a cara boa, mas essa complexidade ambiental para análise de ponto de função não dá, porque complexidade ambiental é o nomezinho específico que é usado aqui para o APCU. Então misturou conceitos, tá bom? Então, uma questão bem simples. Aí deixa o gabarito, eu deixo aqui as referências no final, certo? Se você, eu vou mostrar as referências porque é importante nesse caso aqui dessa aula de hoje. Você pode entrar aqui e o material da aula, você vai ver que foi baseado aqui nessa referência. E aqui mostra mais detalhes para você contar o caso de uso, se você quiser aprender a contar, tá? E o meu livro lá sobre métricas, eu deixo um linkzinho aqui, se você quiser também conhecer mais dessas outras métricas, tá bom? Só tá aqui nas referências. Aí volta comigo. Então, com essa aula aqui básica, você consegue aí entender os pontos de caso de uso. Com as nossas aulas aqui no GRAM, você consegue matar a maioria das questões. Você vai nas referências se você quiser aprofundar, tá? No meu livro eu conto a historinha, mas só se você quiser aprofundar. Com as nossas aulas aqui tá super tranquilo. Você viu o nível das questões. CESP, né? Tenta complicar. A outra banca foi mais preto no branco. Se você assistiu a aula, você conseguiria matar aí essa questão da primeira banca. Já o CESP aí teria que lembrar um pouquinho lá do ponto de função, porque o CESP, né? A Sebrasp sempre tenta complicar. Então, gente, a gente encerra aí esse assunto. Eu agradeço aí quem assistiu, quem gostou, dá lá uns 5 estrelinhas. Quem não gostou, não entendeu muito bem, manda dúvida. Eu também estou aí nas redes sociais, pode me procurar. A gente sempre está interagindo aí com os alunos, tá bom? Agradeço, até mais. Valeu e bons estudos.